Pare por um instante e observe este fato perturbador. Enquanto você acredita estar escolhendo agora, sua mente já decidiu. Antes da palavra surgir, antes da intenção se formar, antes mesmo da sensação de eu quero, algo silencioso já definiu o caminho. Experimentos conduzidos ao longo de décadas, ignorados pelo discurso superficial e muitas vezes abafados por interesses institucionais, demonstram que o cérebro inicia uma decisão vários segundos antes de você se tornar consciente dela. Isso não é teoria motivacional, nem metáfora filosófica. É um fenômeno mensurável, registrado por eletrodos, scanners cerebrais e análises estatísticas rigorosas. A pergunta que surge não é se isso acontece, mas quem, de fato, está no controle quando você acredita estar pensando. Esse mecanismo invisível foi chamado por diferentes nomes ao longo da história: mente automática, sistema implícito, inconsciente operacional. Aqui, ele será tratado como aquilo que realmente é: um inconsciente estratégico. Um sistema que não apenas reage, mas calcula, antecipa, prevê e escolhe com base em mapas internos construídos ao longo de toda a sua vida. Pesquisadores independentes da neurociência cognitiva demonstraram que esse sistema trabalha com uma lógica fria e eficiente, muito antes da emoção consciente ou da razão articulada entrarem em cena. Ele cruza memórias, padrões emocionais, experiências passadas e sinais corporais para chegar à decisão mais provável de garantir sobrevivência, economia de energia e coerência interna. Estudos clássicos sobre o potencial de prontidão cerebral revelaram algo desconfortável. Quando uma pessoa acredita ter tomado uma decisão livremente, o cérebro já vinha se preparando para essa ação segundos antes. Isso significa que a sensação de escolha pode ser apenas um efeito posterior, uma narrativa criada para dar sentido ao que já aconteceu internamente. Livros não ficcionais baseados em neurofisiologia e psicologia experimental apontam que a consciência funciona como um comentarista tardio, não como o autor principal. Ela explica, justifica, racionaliza. O inconsciente estratégico age. Essa inversão desmonta séculos de crenças sobre identidade, mérito e culpa. O mais inquietante é perceber que esse sistema não é influenciado por verdades abstratas, discursos morais ou desejos idealizados. Ele responde a condicionamentos. Responde à repetição, emoção associada, experiências precoces e padrões reforçados ao longo do tempo. Se uma resposta funcionou no passado, ela tende a ser repetida, mesmo que hoje seja disfuncional. Pesquisadores fora do eixo acadêmico tradicional alertam que esse automatismo é a base da previsibilidade humana. Quem entende como esse sistema opera, entende como comportamentos são moldados em massa, como decisões são induzidas e como a sensação de escolha pode ser cuidadosamente fabricada. Compreender o inconsciente estratégico não é confortável, porque ele revela que grande parte da vida acontece no piloto automático. Mas também não é uma sentença de prisão. Pelo contrário. Ao longo de estudos profundos sobre metacognição, plasticidade neural e autorregulação, surge uma constatação poderosa: aquilo que é inconsciente pode ser reprogramado, desde que seja reconhecido. O primeiro passo não é controlar a mente, mas enxergar quem está decidindo antes do pensamento. A partir desse ponto, algo começa a mudar de forma irreversível. Para compreender como esse inconsciente estratégico opera, é necessário abandonar a ideia simplista de que o cérebro reage ao mundo em tempo real. Pesquisas profundas em neurociência demonstram que a mente humana funciona como uma máquina de previsão. Ela não espera o acontecimento para depois decidir, ela antecipa. Antes mesmo de qualquer estímulo externo ser plenamente percebido, o cérebro já construiu hipóteses sobre o que está prestes a acontecer e qual será a melhor resposta. Esse modelo preditivo é alimentado por memórias passadas, experiências emocionais, aprendizados implícitos e associações que nunca chegaram ao campo da consciência. O que você chama de presente já chega atrasado à sua percepção. Livros fundamentais sobre processamento preditivo revelam que o cérebro tenta constantemente reduzir incertezas. Ele prefere padrões conhecidos ao desconhecido, mesmo que esses padrões sejam limitantes. O inconsciente estratégico avalia probabilidades de ameaça, recompensa e esforço antes que qualquer pensamento consciente seja formulado. Se algo se assemelha a uma experiência passada marcada por dor, rejeição ou frustração, a decisão já está praticamente tomada: evitar, sabotar, adiar ou atacar. Tudo isso acontece em frações de segundo, enquanto a consciência ainda acredita estar avaliando opções de forma lógica e neutra. Pesquisadores independentes em psicologia comportamental mostram que emoções não surgem depois da decisão,
elas fazem parte do cálculo inicial. O inconsciente estratégico utiliza o corpo como um sensor avançado. Batimentos cardíacos, tensão muscular, microvariações hormonais e respostas viscerais são integradas ao processo decisório. Antes de você pensar, o corpo já sinalizou se algo é seguro ou perigoso, familiar ou estranho. A mente consciente recebe apenas o resultado final desse cálculo complexo, traduzido em sensações como impulso, intuição, ansiedade ou certeza repentina. Esse sistema estratégico também é moldado muito cedo. Estudos sobre desenvolvimento humano indicam que grande parte das decisões automáticas nasce de experiências vividas nos primeiros anos de vida, quando o cérebro ainda não possui estrutura para pensamento crítico consciente. Situações repetidas criam mapas internos que passam a guiar escolhas futuras sem serem questionados. O adulto acredita estar decidindo no agora, mas está, na verdade, obedecendo a comandos antigos. Livros que investigam a aprendizagem implícita demonstram que quanto mais emocionalmente carregada foi a experiência original, mais forte será o comando inconsciente associado a ela. O ponto crucial é entender que o inconsciente estratégico não busca verdade, crescimento ou realização pessoal. Ele busca estabilidade. Ele prefere o conhecido ao novo, o previsível ao transformador. É por isso que tantas pessoas repetem padrões mesmo quando sabem, racionalmente, que esses padrões as prejudicam. O saber consciente não tem força suficiente para competir com décadas de condicionamento inconsciente. Enquanto a consciência argumenta, o inconsciente já decidiu. E essa diferença de velocidade explica por que mudar hábitos, comportamentos e rotas de vida parece tão difícil, mesmo quando o desejo genuíno de mudança. Reconhecer essa dinâmica é como acender uma luz em uma sala onde sempre se caminhou no escuro. Não se trata de lutar contra o inconsciente estratégico, mas de compreender sua lógica. Quando você entende que suas decisões não nascem no pensamento, mas em camadas profundas de memória, emoção e previsão, começa a surgir uma nova relação com a própria mente. Uma relação menos ingênua, mais estratégica e, sobretudo, mais consciente. Quando se observa com mais profundidade como o inconsciente estratégico decide, torna-se evidente que ele não opera isolado no cérebro, mas em rede com todo o organismo. Pesquisas independentes em neurociência integrativa demonstram que decisões não são eventos puramente mentais, mas processos distribuídos entre cérebro, corpo e campo emocional. Antes que um pensamento seja formulado, sinais corporais já foram registrados, avaliados e integrados. Essa inteligência somática antecede a razão e influencia diretamente a direção da escolha. O que muitas pessoas chamam de pressentimento ou instinto é, na verdade, a leitura rápida de dados internos acumulados ao longo de uma vida inteira. Estudos sobre marcadores somáticos revelam que experiências passadas deixam registros fisiológicos duradouros. O corpo aprende. Ele memoriza situações de ameaça, prazer, rejeição ou segurança e passa a sinalizar essas informações sempre que um contexto semelhante surge. O inconsciente estratégico utiliza esses marcadores como atalhos decisórios. Não há tempo para análise lógica quando a sobrevivência está em jogo. Por isso, o corpo fala primeiro. A mente consciente apenas traduz essa resposta em justificativas socialmente aceitáveis, criando uma narrativa coerente que mascara a verdadeira origem da decisão. Pesquisadores críticos ao modelo mecanicista tradicional apontam que esse sistema estratégico também é altamente influenciável. Linguagem, imagens, símbolos e repetições emocionais conseguem acessar diretamente essas camadas profundas sem passar pelo filtro racional. É nesse ponto que o comportamento coletivo se torna previsível. Estudos sobre persuasão, propaganda e engenharia social demonstram que quando um estímulo é associado repetidamente a uma emoção específica, o inconsciente estratégico passa a reagir automaticamente. A decisão já está programada antes mesmo da consciência perceber que foi exposta a um estímulo direcionado. Livros não ficcionais que analisam condicionamento mental revelam que esse processo ocorre tanto em escolhas simples quanto em decisões existenciais. Relações afetivas, carreira, dinheiro e identidade seguem padrões invisíveis que se repetem porque o inconsciente estratégico busca coerência interna, não felicidade. Ele prefere manter a história conhecida a arriscar uma ruptura, mesmo que essa ruptura seja necessária para crescimento. É por isso que tantas pessoas dizem querer mudar, mas escolhem o mesmo tipo de situação repetidamente. O comando não está no desejo consciente, mas na programação profunda. Outro aspecto pouco discutido é o tempo.
O inconsciente estratégico não vive no presente. Ele opera com base em passado projetado no futuro. Cada decisão é uma tentativa de prever o que virá e minimizar riscos com base no que já aconteceu. Esse mecanismo explica por que o medo do desconhecido é tão poderoso. O novo não possui registros prévios suficientes, e isso gera incerteza. Diante da incerteza, o inconsciente tende a escolher o que é familiar, mesmo que seja limitante. A consciência pode chamar isso de escolha racional, mas trata-se de uma resposta automática à ausência de previsibilidade. Ao compreender esse funcionamento, torna-se claro que liberdade não significa ausência de condicionamento, mas capacidade de reconhecer padrões. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro é capaz de reorganizar suas redes quando exposto a novas experiências conscientes e repetidas. No entanto, isso exige algo raro: presença. Sem atenção deliberada, o inconsciente estratégico continua operando sozinho, repetindo decisões antigas em cenários novos. Quando a atenção entra em cena, abre-se uma pequena brecha onde o automático pode ser observado. E é nessa brecha que reside a possibilidade real de transformação. À medida que esses mecanismos se tornam visíveis, surge uma pergunta inevitável: se o inconsciente estratégico decide antes do pensamento, onde exatamente entra a consciência? Pesquisas profundas em neurociência da atenção e autoconsciência indicam que a consciência não foi projetada para decidir primeiro, mas para revisar, reinterpretar e, em raros momentos, intervir. Ela funciona como uma camada de supervisão tardia. O problema é que, na maior parte do tempo, essa supervisão está ausente. A mente consciente vive ocupada com estímulos externos, distrações constantes e narrativas automáticas, enquanto decisões cruciais continuam sendo tomadas nos bastidores, sem qualquer questionamento. Estudos independentes sobre metacognição demonstram que a maioria das pessoas não pensa sobre o próprio pensamento. Elas apenas reagem às conclusões que surgem prontas. O inconsciente estratégico apresenta uma decisão acompanhada de uma sensação, impulso, urgência, medo, certeza, e a consciência aceita isso como verdade. Em seguida, constrói uma justificativa lógica para sustentar a escolha. Esse processo cria a ilusão de autonomia, quando na realidade existe apenas coerência narrativa. A mente acredita que escolheu porque consegue explicar, mas explicar não é o mesmo que decidir. Pesquisadores críticos ao paradigma tradicional alertam que esse funcionamento torna o ser humano extremamente previsível. Quando padrões inconscientes não são examinados, eles se repetem com precisão quase matemática. Horários, rotinas, tipos de relacionamento, respostas emocionais e até crises existenciais seguem ciclos reconhecíveis. O inconsciente estratégico opera como um algoritmo treinado por experiências passadas. Ele não questiona se o modelo está ultrapassado, apenas executa. Quanto mais forte foi a carga emocional de uma experiência, mais peso ela terá nas decisões futuras, independentemente da idade ou do contexto atual. Outro ponto revelado por estudos não alinhados ao discurso dominante é que a sensação de identidade também nasce desse sistema. O eu que você acredita ser é, em grande parte, um conjunto de padrões decisórios automatizados. Preferências, aversões, crenças e até valores morais emergem de associações inconscientes reforçadas ao longo do tempo. A consciência apenas observa esse pacote e diz: sou assim. Essa identificação é confortável, mas profundamente limitadora. Quando alguém tenta agir fora desse roteiro interno, surge resistência, desconforto e, muitas vezes, autossabotagem. Não porque a mudança seja errada, mas porque ameaça a coerência interna do sistema. Pesquisas sobre atenção sustentada mostram que o único elemento capaz de interromper esse ciclo é a observação consciente repetida. Quando uma decisão automática é percebida antes de ser executada, cria-se um intervalo mínimo entre impulso e ação. Esse intervalo é raro, mas poderoso. Ele não elimina o inconsciente estratégico, mas o expõe. E tudo aquilo que é exposto começa a perder força. O cérebro, ao perceber que antigos atalhos não estão mais sendo seguidos automaticamente, inicia um processo de reorganização. Não por vontade, mas por adaptação. Esse processo, no entanto, não é imediato nem confortável. Estudos sobre mudança de comportamento indicam que o inconsciente resiste à perda de controle. Ele intensifica impulsos, cria justificativas mais elaboradas e gera desconforto emocional para manter seus padrões ativos. Muitas pessoas interpretam essa fase como fracasso ou falta de força de vontade,
quando na verdade estão diante de um sistema interno tentando preservar sua programação. Compreender isso muda completamente a relação com a própria mente. A questão deixa de ser por que não consigo mudar, e passa a ser o que está decidindo antes de mim. Essa pergunta, quando sustentada com atenção, começa a alterar o jogo de dentro para fora. Chegar a esse ponto da compreensão revela algo que raramente é dito de forma clara. O inconsciente estratégico não é um inimigo a ser combatido, nem um vilão oculto controlando sua vida. Ele é um sistema aprendido. E tudo o que foi aprendido pode ser reaprendido. Pesquisas independentes sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro permanece moldável ao longo de toda a vida, desde que seja exposto a experiências novas acompanhadas de atenção consciente. O que mantém o inconsciente no comando não é sua força absoluta, mas a ausência de observação contínua. Onde não há atenção, o automático governa. Estudos profundos sobre aprendizagem neural indicam que o cérebro não muda por insight isolado, mas por repetição consciente. Entender intelectualmente como o inconsciente decide não é suficiente. A transformação ocorre quando o indivíduo começa a perceber, em tempo real, os sinais iniciais da decisão automática. A sensação corporal, o impulso súbito, a emoção que surge sem aviso. Esse reconhecimento precoce não impede a decisão de imediato, mas enfraquece sua autoridade. O inconsciente estratégico funciona melhor no escuro. Quando iluminado, ele perde a velocidade que o tornava dominante. Pesquisadores que investigam estados de presença e atenção sustentada apontam que a liberdade não está em escolher qualquer coisa, mas em perceber o momento exato em que a escolha está sendo formada. Esse instante é sutil, quase imperceptível, mas decisivo. É nele que o condicionamento tenta assumir o controle e a consciência pode, pela primeira vez, participar. Não para impor força, mas para introduzir uma alternativa. Mesmo que essa alternativa não seja escolhida de imediato, sua simples existência já começa a reconfigurar o mapa interno. Outro aspecto fundamental revelado por estudos não convencionais é que o inconsciente estratégico aprende mais com experiência direta do que com intenção. Dizer a si mesmo que vai mudar raramente funciona. Viver pequenas ações diferentes, de forma repetida e consciente, cria novos registros. O cérebro passa a atualizar suas previsões. O que antes parecia ameaçador começa a ser classificado como neutro ou até seguro. Esse processo é lento, mas real. E é assim que decisões futuras passam a emergir de um lugar diferente, sem necessidade de esforço constante. Com o tempo, algo profundo acontece. A consciência deixa de ser apenas uma narradora e passa a ser uma testemunha ativa. Ela não precisa controlar cada decisão, mas aprende a reconhecer padrões recorrentes. Essa percepção dissolve a ilusão de identidade fixa. Você deixa de ser alguém que é assim e passa a se ver como alguém que observa como funciona. Essa mudança de perspectiva é sutil, porém transformadora. Não há mais guerra interna, apenas compreensão dos mecanismos em jogo. No fim, entender que sua mente decide antes de você pensar não é uma sentença de perda de controle, mas um convite à maturidade psicológica. A verdadeira autonomia não nasce da negação do inconsciente, mas da convivência lúcida com ele. Quando você passa a enxergar quem decide nos bastidores, deixa de ser apenas o resultado do passado e começa, pouco a pouco, a influenciar o futuro. Não por força, não por crença, mas por consciência sustentada. E é nesse ponto que a mente, antes automática, começa a se tornar verdadeiramente estratégica a seu favor. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.